O Grande Conflito, capítulo 33. É o homem imortal? Já no início da história humana, começou Satanás seus esforços para enganar a nossa raça. Aquele que incitara a rebelião no céu, desejou levar os habitantes da terra a unirem-se com ele em luta contra o governo de Deus. Adão e Eva tinham sido perfeitamente felizes na obediência à lei divina, e esse fato era um testemunho constante contra a alegação em que insistira Satanás no céu, de que a lei de Deus era opressiva e se opunha ao bem-estar de suas criaturas. E demais, despertou-se a inveja de Satanás ao olhar ele para o belo lar preparado para o inocente casal. Decidiu-se a causar a sua queda, a fim de que, tendo-se separado de Deus e trazido sob o seu poder, pudesse obter posse da terra e aqui estabelecer o seu reino em oposição do Altíssimo. Houvesse Satanás se manifestado em seu verdadeiro caráter, e teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva tinham sido advertidos contra este perigoso adversário. Ele, porém, operou na treva, ocultando seu propósito para que mais eficazmente pudesse realizar o seu objetivo. Empregando como seu intermediário a serpente, então criatura de fascinante aspecto, dirigiu-se a Eva. É assim que Deus disse: "Não comereis de toda a árvore do jardim?" Gênesis 3:1. Se Eva tivesse abstido de entrar em argumentação com o tentador, teria estado em segurança, mas arriscou-se a conversar com ele e caiu vítima de seus engodos. É assim que muitos ainda são vencidos. Duvidam e argumentam em relação aos preceitos de Deus. Ao invés de obedecerem aos mandos divinos, aceitam teorias humanas que tão somente disfarçam os estratagemas de Satanás. Disse a mulher à serpente: "Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal." Gênesis 3, 2-5. A serpente declarou que se tornariam como Deus, possuindo maior sabedoria que antes e sendo capazes de uma condição mais elevada de existência. Eva cedeu à tentação, e por sua influência, Adão foi levado ao pecado. Aceitaram as palavras da serpente de que Deus não queria dizer o que falara. Desconfiaram de seu Criador e imaginaram que ele estava a restringir-lhes a liberdade e que poderiam obter grande sabedoria e exaltação por transgredir sua lei. Mas como compreendeu Adão, depois de seu pecado, o sentido das palavras "no dia em que dela comeres, certamente morrerás"? Achou que elas significavam, conforme Satanás o tinha levado a crer, que ele deveria ser introduzido em condição mais elevada de existência? Nesse caso, haveria, na verdade, grande bem a ganhar pela transgressão, e Satanás se demonstraria um benfeitor da raça. Mas Adão não achou ser este o sentido da sentença divina. Deus declarou que, como pena de seu pecado, o homem voltaria à terra donde foi tirado. "És pó, e pó te tornarás." Gênesis 3:19. As palavras de Satanás, "se abrirão os vossos olhos", mostraram-se verdadeiras apenas neste sentido. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, seus olhos se abriram para discernirem a sua loucura. Conheceram o mal e provaram o amargo fruto da transgressão. No meio do Éden crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a gozar livre acesso àquela árvore
e teria vivido para sempre. Mas, quando pecou, foi despojado da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó e em pó te tornarás, indica completa extinção da vida. A imortalidade, prometida ao homem sob condição de obediência, foi perdida pela transgressão. Adão não poderia transmitir à sua posteridade aquilo que não possuía. E não poderia haver esperança alguma para a raça decaída se, pelo sacrifício de seu filho, Deus não houvesse trazido a imortalidade ao seu alcance. Ao passo que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, Cristo trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Romanos 5,12, 2 Timóteo 1,10. E unicamente por meio de Cristo pode a imortalidade ser obtida. Disse Jesus: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. João 3,36. Todo homem pode alcançar a posse desta inapreciável bênção se satisfizer as condições. Todos os que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, receberão vida eterna. O único que prometeu a Adão vida em desobediência foi o grande enganador. E a declaração da serpente a Eva, no Éden, certamente não morrereis, foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Todavia, esta assertiva, repousando apenas na autoridade de Satanás, ecoa dos púlpitos da cristandade e é recebida pela maior parte da humanidade tão facilmente como o foi pelos nossos primeiros pais. A sentença divina, a alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18:20, é dada a significação. A alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. Não podemos, senão nos admirar da estranha fatuidade que tão crédulos torna os homens com relação às palavras de Satanás e incrédulos com respeito às palavras de Deus. Houvesse ao homem sido permitido franco acesso à árvore da vida após a sua queda, e teria ele vivido para sempre, sendo assim imortalizado o pecado. Querubins e uma espada chamejante, porém, guardavam o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. E a nenhum membro da família de Adão foi permitido passar aquela barreira e participar do fruto doador da vida. Não há, portanto, pecador algum imortal. Mas depois da queda, Satanás ordenou a seus anjos que fizessem um esforço especial a fim de inculcar a crença da imortalidade inerente do homem. E tendo induzido o povo a receber este erro, deveriam levá-lo a concluir que o pecador viveria em estado de eterna miséria. Agora o príncipe das trevas, operando por meio de seus agentes, representa a Deus como um tirano vingativo, declarando que ele mergulha no inferno todos os que lhe não agradam e faz com que sempre sintam a sua ira, e que enquanto sofrem angústia indizível e se contorcem nas chamas eternas, seu Criador para eles olha com satisfação. Assim, o príncipe dos demônios reveste com seus próprios atributos ao Criador e benfeitor da humanidade. A crueldade é satânica. Deus é amor. E tudo quanto criou era puro, santo e formoso, até o pecado ser introduzido pelo primeiro grande rebelde. Satanás mesmo é o inimigo que tenta o homem a pecar e então o destrói, se o pode fazer. E ao se ter assenhoreado de sua vítima, exulta na ruína que efetuou. Se lhe fosse permitido, colheria o gênero humano todo em sua rede. Não fosse a interposição do poder divino, nenhum filho ou filha de Adão escaparia.
Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador e levando-os a duvidar da sabedoria de seu governo e da justiça de suas leis. Satanás e seus emissários representam a Deus como sendo mesmo pior do que eles, a fim de justificar sua própria malignidade e rebelião. O grande enganador esforça-se por transferir sua própria horrível crueldade de caráter para nosso Pai Celestial, a fim de fazer-se parecer como alguém grandemente lesado pela sua expulsão do céu, visto não haver desejado sujeitar-se a um governador tão injusto. Apresenta perante o mundo a liberdade que este pode gozar sob seu domínio suave, em contraste com a servidão imposta pelos severos decretos de Jeová. Desta maneira, consegue desviar as almas de sua fidelidade a Deus. Quão repugnante a todo sentimento de amor e misericórdia, e mesmo ao nosso senso de justiça, é a doutrina de que os ímpios mortos são atormentados com fogo e enxofre no inferno eternamente a arder, que pelos pecados de uma breve vida terrestre sofrerão tortura enquanto Deus existir. Contudo, esta doutrina tem sido largamente ensinada e ainda se acha incorporada em muitos credos da cristandade. Disse ilustrado doutor em teologia: à vista dos tormentos do inferno, exaltará para sempre a felicidade dos santos. Quando veem outros que são da mesma natureza e nascidos sob as mesmas circunstâncias, mergulhados em tal desgraça e eles distinguidos de tal maneira, isto os fará sentir quão felizes são. Outro empregou estas palavras: enquanto o decreto da condenação está sendo eternamente executado sobre os vasos da ira, o fumo de seu tormento estará sempre e sempre a acender à vista dos vasos de misericórdia, que, em vez de se compadecerem daquelas miseráveis criaturas, dirão: Amém, Aleluia, louvai ao Senhor. Onde nas páginas da Palavra de Deus se encontra tal ensino? Perderão os remidos no céu todo o sentimento de piedade e compaixão, e mesmo os sentimentos comuns de humanidade? Devem tais sentimentos ser trocados pela indiferença do estoico ou a crueldade do selvagem? Não, absolutamente. Não é este o ensino do livro de Deus. Os que apresentaram as opiniões expressas nas citações acima podem ser homens ilustrados e mesmo sinceros, mas estão iludidos pelos sofismas de Satanás. Este os leva a interpretar mal terminantes expressões das Escrituras, dando à linguagem a coloração de amargura e malignidade que a ele pertence, mas não ao Criador. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converterá do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33:11. Que ganharia Deus se admitíssemos que ele se deleita em testemunhar incessantes torturas? Que se alegra com os gemidos, gritos e imprecações das sofredoras criaturas por ele retidas nas chamas do inferno? Poderão esses terríveis sons ser música aos ouvidos do amor infinito? Insiste-se em que a inflição de intérmino sofrimento aos ímpios mostraria o ódio de Deus ao pecado, como a um mal ruinoso à paz e à ordem do universo. Terrível blasfêmia! Como se o ódio de Deus ao pecado seja a razão por que este se perpetua. Pois, segundo os ensinos desses teólogos, a contínua tortura sem esperança de misericórdia enlouquece suas infelizes vítimas, e ao derramarem elas sua cólera em maldições e blasfêmias, estão para sempre aumentando sua carga de crimes. A glória de Deus não é encarecida, perpetuando-se desta maneira o pecado, em constante aumento através de eras intérminas. Está além do poder do espírito humano